senador, inclusive, citou o ministro Alexandre de Moraes como sendo alguém que ligou para os outros senadores pedindo para aprovar o texto com a tal da emenda da redação que focava a redução de pena no 8 de janeiro. E a gente sabe que o Jacques Wagner teria trocado esse gesto para deixar a dosimetria passar por duas coisas. Uma, aprovação de créditos de 22 bilhões de reais no orçamento desse ano. E a outra coisa que a gente apurou, a apuração do Rafael Moraes Moura, do blog que eu tenho no Globo, da minha equipe, que o Jacques Wagner pediu que os senadores da oposição, diante desse gesto, entre aspas, amolecessem o coração para o Messias. Eu, assim, sou desse time aí que você falou que não acha verossímil que o Jacques Wagner tenha feito toda essa movimentação sem, no mínimo, a anuência do presidente. Pode ser que o presidente não tenha sido consultado diretamente. Olha, presidente, eu vou fazer isso, tudo bem, posso, não posso. Mas, primeiro, não é qualquer senador. Jacques Wagner conhece o presidente Lula de uma vida inteira, fundaram o PT juntos. Segundo, é um senador que está acostumado a receber a culpa de várias coisas que são ruins para o governo. Ele assume os BOs do presidente Lula. A gente viu ali na indicação do Messias, quando o Davi Alcolumbre ficou bravo com o governo por não ter sido avisado. Então, a impressão que eu tenho, Natuza, é que o senador Jacques Wagner não tem nenhum problema de assumir mais um BO e não vai falar nada, vai ficar tranquilo. Fizeram o jogo que tinha que fazer para fechar o ano, como a gente falou, e bola que segue. Duvido que alguma coisa aconteça com o Jacques Wagner. Aí é aquela coisa, né? Acredita quem quer, porque se ele agiu contra o presidente, alguma... E a aprovação do PL da dosimetria pelo Congresso Nacional não deve ser revista pelo Supremo Tribunal Federal, caso haja a provocação sobre a constitucionalidade da matéria. A apuração é dos âncoras Tainá Falcão, Gustavo Uribe e da analista Luísa Martins. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, deve entrar com uma representação contra o projeto. Ele já anunciou isso. O parlamentar alega que houve atropelo sobre o rito da proposta e aponta a redução de pena para o crime de abolição do Estado Democrático de Direito como inconstitucional. A avaliação no Supremo, porém, é que cabe ao Legislativo definir sobre a penalidade para cada tipo de crime. A CNN Brasil já havia adiantado esse entendimento da maioria dos ministros que caberá ao STF aplicar as mudanças a pedido das defesas, pois normas mais benéficas aos réus sempre devem retroagir. O presidente Jair Bolsonaro recebeu autorização para receber os fisioterapeutas, para receber cartas, renovou as autorizações para algumas visitas. Conta pra gente, então, quais as últimas decisões que acabaram de sair, Theo. Vamos lá, Débora. O ministro Alexandre de Moraes, ele atendeu pleitos do presidente Jair Bolsonaro em uma série de solicitações que foram enviadas no âmbito dessa execução da pena dele, que ele cumpre dentro da Superintendência da Polícia Federal. Primeiro, já foi autorizada uma entrevista do ex-presidente para o dia 23 de dezembro ao portal Metrópolis. O ex-presidente também poderá realizar todos os dias sessão de fisioterapia, que foi uma solicitação feita pela defesa por meio dos médicos dele, da equipe médica do ex-presidente que faz esse acompanhamento. Realização de sessões de terapia durante e no horário do banho de sol, todos os dias úteis, conforme a prescrição do médico dele, que vai acompanhar, que é o Kleber Antônio Caiado de Freitas, é o fisioterapeuta que vai fazer esse acompanhamento diário do ex-presidente da República. Essas informações são da Gabriela Boechat, nossa produtora do Supremo Tribunal Federal. Também fixa visitas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que vinha sempre solicitando as visitas ao ministro Alexandre de Moraes para poder visitá-lo. Funcionava da seguinte forma: Michele pedia para a defesa pedia para o ministro. Agora o ministro já liberou, a pedido da defesa, visitas fixas. Então, todas as terças e quintas-feiras, a ex-primeira-dama pode visitar o ex-presidente entre 9 e 11 da manhã, com duração de 30 minutos. Nesse período de horário, por 30 minutos, toda terça e quinta-feira, a visita da ex-primeira-dama. E também o recebimento de cartas. Recebimento da correspondência, que vai passar por uma inspeção preliminar de segurança na Superintendência da Polícia Federal, entrega ao ex-presidente, exceto em casos de itens que são proibidos, e entrega a familiar ou a terceiro autorizado para guardar
esse material enviado ao ex-presidente da República. Então, em linhas gerais, entrevista autorizada para o dia 23 de dezembro, visita terça e quinta-feira, das 9 às 11 da manhã, por meia hora, da ex-primeira-dama, acompanhamento de fisioterapia e realização de sessões de fisioterapia todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, durante o horário de banho de sol, e também recebimento de cartas de quem quer que seja que deseja enviar para o ex-presidente da República. Essas cartas são enviadas, passam por uma inspeção na Superintendência da Polícia Federal. Se tiver algum item proibido, e aí proibido para quem? Para a Superintendência da Polícia Federal, seguindo as orientações do que pode ou não entrar na Superintendência da Polícia Federal. Se não tiver nada proibido, entrega ao ex-presidente da República, que pode repassar para uma pessoa da família ou outra pessoa que visitá-lo para... Gente, a operação do INSS já provocou a primeira baixa no governo. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, demitiu o seu número 2, o secretário executivo Adroaldo Portal. O Adroaldo foi alvo de mandado de prisão e também de afastamento por suspeitas de envolvimento nesse esquema de desvios do INSS. A coisa é tão grave que, na própria nota, o ministro da Previdência ele disse que depois de ter conhecimento do teor das suspeitas contra o Adroaldo, teve que demiti-lo, né? Anunciou essa demissão. E isso mexe bastante com a estrutura política aqui de Brasília, porque além de já ter tido uma baixa no governo, ou seja, no Ministério da Previdência, ao qual o INSS é vinculado, o Adroaldo, esse personagem, ele já foi chefe de gabinete de outro alvo da operação hoje, o senador Weberton Rocha. O senador foi alvo de buscas e tem muitas estruturas políticas interligadas nessa investigação de hoje. Só um bastidor. Houve mobilização da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, através inclusive de diplomatas que atuam aqui no Brasil, para conversar com senadores, inclusive em favor do projeto da dosimetria, porque é visto ali como uma espécie de compensação. A gente falava um pouco sobre isso semana passada. Hoje ficou muito claro, porque houve sim atuação da diplomacia americana junto a senadores que eu pude apurar, com quem eu conversei ao longo do dia de hoje lá no Senado Federal. Caiu o sigilo desta operação de hoje da Polícia Federal. Portanto, nós teremos acesso em instantes a este documento que embasa por qual motivo, por exemplo, nós temos a prisão do vice-ministro da Previdência. Por qual motivo nós temos busca e apreensão em, por exemplo, senador da República. Já te adianto uma parte, ao vivo é isso e a gente vai construindo o noticiário junto, tá bom? Vejamos aí, decisão, 2 pontos. Trata-se de representação da Polícia Federal, formulada com fundamento nos artigos tais, no bojo do inquérito tal, em que se pleiteia, desculpa a deselegância do tal, tá, gente? É que eu tô pulando os números. Em que se pleiteia a adoção de medidas judiciais contra diversos investigados apontados como integrantes de complexa organização criminosa, voltada à dilapidação e ocultação de patrimônio de origem ilícita, através da prática de lavagem de capitais no âmbito da operação sem desconto. Vamos ao próximo parágrafo? E tudo isso você está vendo porque Gustavo Uribe teve acesso a este documento e compartilhou com a gente. Segundo a autoridade policial, o inquérito teve origem em denúncia noticiando a ocultação de bens provenientes de ampla fraude praticada por meio de descontos associativos fraudulentos em detrimento de aposentados e pensionistas do INSS. Gente, só esse segundo parágrafo tem tanta coisa nesse segundo parágrafo. Denúncia de ocultação de bens. Então, por exemplo, alguém tem um carro, tá? Só para usar como referência, porque a gente também tem carros apreendidos. Então, segundo a polícia, existem bens que podem ser, por exemplo, um carro que você tem ali oculto, que tenha vindo após uma fraude um dinheiro adquirido por meio de uma fraude
de descontos associativos fraudulentos em detrimento de aposentados e pensionistas do INSS. Aí a gente está falando sobre quem passa uma vida contribuindo, uma parcela, não importa quanto, que fosse 1 centavo, uma parcela roubada, sem a sua autorização, e você que fica indo de farmácia em farmácia para conseguir um desconto maior no seu remédio, que se você não tomar você morre. Essa pessoa que foi roubada, que fosse 1 centavo, não importa o valor, que fosse 1 centavo. E a operação diz que esse dinheiro, por meio de vários trâmites, resulta em gente que aí tem carro importado, carro blindado e vários bens, tá? Mais de 50 mandados de busca e apreensão hoje, 16 de prisão. E aí, lembrando aqui, sobre o senador, que é vice-líder do governo no Senado, a Procuradoria-Geral da República disse que não havia itens, não havia provas que corroborassem que ele fosse alvo de busca e apreensão hoje. Porém, entretanto, todavia, mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro, que agora me fugiu o nome, André Mendonça, entendeu que ele tinha sim que estar, que havia sim provas para que ele fosse alvo desta operação de hoje da Polícia Federal. E a desarticulação absoluta da base do presidente Lula. Quando a gente vê um quadro absolutamente experiente, com acesso ao presidente diretamente, ser criticado publicamente pela ministra de Relações Institucionais, é algo realmente muito forte. Então, tem bateção de cabeça e Flávio Bolsonaro ganha tração, porque a direita consegue avançar. Esse aparecer mais de Flávio Bolsonaro já tem uma toada de pautar esse ritmo da orquestra para 2026. Qual que é a importância da figura de Flávio no meio disso tudo? Para o Flávio Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, Elisa, isso é uma conquista muito grande, porque ele passa a ter uma bandeira para demonstrar, para apresentar para os seus eleitores, para aquela ala da direita, ou mesmo parte da centro-direita, que considera que as penas ali são excessivas. E ele tem uma validação do seu discurso político, do bolsonarismo raiz. Conseguiu passar no Congresso Nacional, conseguiu derrotar o presidente Lula. A maioria concordou que as penas seriam excessivas. É esse o argumento que Flávio Bolsonaro ganha. Mais que um livro, um mapa para sua identidade masculina. Descubra seu arquétipo. A Bíblia dos Arquétipos. Acesse agora 700 gigas para explodir sua cabeça. Escaneie e acesse tudo.